Meu marido me abandonou grávida de gêmeos. O melhor seria que você abortasse, não posso cuidar de vocês. Ele me disse sem piedade e sem acrescentar mais nada. Até que um dia, um milionário desconhecido me fez uma proposta indecente. E meu marido cruel ficou paralisado ao ver que eu, Débora, estava sentada na beira da cama de seu pequeno apartamento, acariciando sua barriga volumosa com as mãos trêmulas. O relógio na parede marcava meia-noite, e o silêncio do lugar parecia ecoar a solidão que a envolvia. A luz suave da lâmpada projetava sombras nas paredes, mas o que mais a perturbava não era a escuridão exterior, e sim o vazio que seu marido deixará ao partir. Era como se tudo em sua vida, até aquele momento, tivesse desmoronado em um único dia. Abandonada, grávida de gêmeos, com as pernas tremendo de medo e a incerteza pesando sobre seus ombros, ela se perguntava como havia chegado àquela situação. Seus dedos acariciaram sua barriga mais uma vez, tentando confortar os dois pequenos que cresciam dentro dela, como se sua ternura pudesse acalmar o turbilhão emocional que sentia. Sua respiração era lenta, mas carregada de uma angústia contida que só permitia liberar em silêncio. De repente, uma pontada de dor atravessou seu abdômen, arrancando-lhe um gemido. Não, 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 murmurou, levando a mão ao peito enquanto tentava controlar a dor. Débora se levantou com dificuldade, cambaleando até a cozinha em busca de um copo d'água. O medo a dominava. Sabia que não podia permitir que o estresse a derrotasse, mas como poderia não se sentir vencida quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando? A imagem de seu marido a abandonando sem nenhuma explicação voltava à sua mente repetidamente, como um lembrete cruel de sua vulnerabilidade agora. Sinto muito, Débora, não posso fazer isso mais, ele disse antes de partir, fechando a porta com frieza. Ele não olhou para trás. Nenhuma explicação. Nenhuma razão. Apenas o eco de suas palavras duras, deixando-a sozinha, com a responsabilidade de duas vidas que nem sequer haviam chegado a este mundo ainda. O copo d'água escorregou de suas mãos quando outra pontada, mais intensa que a anterior, fez com que ela se dobrasse de dor. Débora respirou ofegante, sentindo seu corpo se tensionar e se inclinar sobre a mesa da cozinha. Algo estava errado. Preciso ir ao hospital, sussurrou, com a voz trêmula enquanto tentava alcançar seu telefone. Mas antes que pudesse fazer a ligação, suas pernas cederam sob o peso de seu corpo, e tudo ao seu redor começou a se desvanecer em uma névoa de dor e exaustão. Quando abriu os olhos novamente, a primeira coisa que notou foi o teto branco e estéril de uma sala de hospital. As luzes brilhavam com uma intensidade incômoda, e o som dos monitores preenchia o silêncio. Tentou se mexer, mas seu corpo parecia pesado, como se a gravidade a pressionasse contra a cama. Então, uma voz masculina suave e serena interrompeu seus pensamentos. Você está bem? Tudo está sob controle. Débora girou lentamente a cabeça em direção à voz e viu um homem sentado numa cadeira ao lado de sua cama. Ele era alto, com uma postura distinta, vestido como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante. Seus olhos escuros a observavam com uma mistura de calma e curiosidade. Ao lado dele, um médico ajustava os monitores que registravam os batimentos dos seus gêmeos. Quem é você? Perguntou Débora, com a voz fraca e rouca. O homem esboçou um sorriso tranquilo antes de responder. Me chamo Gillen. Fui eu quem te encontrou desmaiada na rua. Te trouxe para o hospital. Os médicos disseram que você chegou bem a tempo. Débora tentou processar o que estava acontecendo. A última imagem que lembrava era de cair no chão em seu apartamento, e agora este estranho, este homem misterioso, estava sentado ao seu lado como se a conhecesse há muito tempo. Tudo isso a desconcertava. Obrigada, murmurou, embora ainda estivesse desconfiada. Não entendia por que um homem como ele, tão impecavelmente vestido e seguro de si, teria parado para ajudá-la. O médico, que havia permanecido em silêncio até então, interrompeu a conversa com uma voz profissional e reconfortante. Você teve um susto, mas seus gêmeos estão bem. Só precisa descansar e evitar o estresse. Com seu histórico, precisa ter muito cuidado, explicou enquanto verificava os monitores. Débora assentiu, embora soubesse que evitar o estresse não era uma opção fácil para alguém em sua situação.
Seu marido havia desaparecido, ela não tinha renda suficiente e estava sozinha, completamente sozinha. Gillian se levantou da cadeira, sua figura alta projetando uma sombra imponente sobre a cama de Deborah. Conversei com o hospital e já cobri todas as despesas, disse Gillian, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não quero que se preocupe com isso. Deborah o olhou surpresa, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Mas, eu não posso aceitar. Nós não nos conhecemos, e isso é demais. Entendo, a interrompeu Gillian, levantando uma mão para acalmá-la. Mas passei por momentos difíceis na vida e sei o que é estar sozinho numa situação como a sua. Quero ajudá-la. Não espero nada em troca. Apesar da aparente generosidade em suas palavras, havia algo na maneira como ele falava que a inquietava. Seus gestos eram impecáveis, suas palavras perfeitamente medidas, mas seus olhos, aqueles olhos escuros que a observavam com intensidade, guardavam algo mais. Algo que Deborah não conseguia decifrar totalmente. Por que faria isso por mim? Perguntou ela finalmente, buscando uma razão, alguma pista das verdadeiras intenções desse homem. Gillian ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. Depois, suavemente, disse: porque, às vezes, a vida nos dá oportunidades para fazer algo significativo por outra pessoa. E agora você precisa de alguém disposto a ajudar. Deborah sentiu uma pontada no peito. Por um momento, desejou que suas palavras fossem sinceras, que realmente alguém quisesse ajudá-la sem condições. Mas seu instinto, sempre alerta, lhe dizia que nada na vida era tão simples. Não sei o que dizer, murmurou ela, apertando os lençóis da cama. Não precisa dizer nada, disse Gillian, com um sorriso mais suave. Apenas descanse. Conversaremos quando se sentir melhor. Não precisa tomar nenhuma decisão agora. Com essas palavras, Gillian se levantou e dirigiu-se à porta. Antes de sair, parou por um momento e virou a cabeça para ela. Cuide-se, Deborah. O mundo pode ser um lugar difícil para alguém que enfrenta tudo sozinho. A porta se fechou atrás dele, deixando Deborah sozinha com seus pensamentos. Ela se recostou na cama, olhando para o teto, sentindo que sua vida acabará de dar uma reviravolta inesperada. Sabia que nada na vida era gratuito, e embora Gillian tivesse sido amável e generoso, havia algo nele que a inquietava profundamente. Mas em sua situação, com 2 filhos a caminho e sem ninguém a quem recorrer, será que tinha outra opção? Enquanto a noite caía sobre o hospital, Deborah permaneceu acordada, lutando com a ideia de que talvez, só talvez, seu salvador pudesse também ser a fonte de seus futuros problemas. Deborah saiu do hospital uma semana depois, com o corpo ainda cansado e a mente cheia de incertezas. Cada passo que dava era uma mistura de alívio por ter superado a emergência e medo do que a aguardava do lado de fora. Caminhava com cautela em direção à porta principal, com uma pequena bolsa de pertences na mão. Os dias no hospital tinham sido uma pausa forçada, um refúgio temporário longe dos problemas que a esperavam na realidade, mas agora ela precisava enfrentá-los. Lá fora, o ar fresco da tarde a recebeu com uma brisa suave. Deborah parou por um momento, fechando os olhos e respirando profundamente. No entanto, seus pensamentos logo foram interrompidos pelo som de um motor que rugia suavemente. Ao abrir os olhos, viu um carro preto, brilhante e luxuoso, estacionado em frente à entrada. Gillian estava ao volante, esperando por ela. Ela se sentia dividida. Uma parte dela queria recusar a ajuda que ele oferecia, desejava manter-se afastada daquela vida luxuosa e misteriosa. Mas outra parte, mais vulnerável e cansada, sabia que não podia se dar ao luxo de recusar aquela oferta. Não em sua situação, não com 2 filhos a caminho e sem um lar seguro para voltar. Gillian saiu do carro e se aproximou dela com um sorriso sereno, impecavelmente vestido como sempre. Deborah, disse ele com aquela voz calma que parecia medir cada palavra. Fico feliz em vê-la bem. Está pronta? Ela o olhou, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Engoliu em seco e assentiu lentamente, embora seus olhos ainda refletissem a dúvida que a invadia. Sim, estou pronta, respondeu, tentando soar mais segura do que realmente estava.
Ótimo, disse Gillen com um tom de satisfação enquanto abria a porta do carro para ela. Não precisa se preocupar com nada. Tudo está preparado para que você se instale confortavelmente. Enquanto entrava no carro, Deborah não pôde evitar sentir que estava entrando em uma jaula dourada, aprisionada pelas circunstâncias. Mas, por ora, não tinha outra opção. A viagem até a mansão de Gillen foi silenciosa. Deborah olhava pela janela, observando como a paisagem urbana se transformava lentamente em estradas cercadas por árvores, casas grandes e jardins perfeitamente cuidados. Quanto mais se afastavam da cidade, mais ela percebia que estava entrando em um mundo completamente diferente, um que nunca tinha imaginado. Finalmente, o carro parou em frente a uma enorme propriedade cercada por altos muros de pedra e um portão de ferro forjado que se abriu automaticamente ao detectar o carro de Gillen. Quando o carro avançou, Deborah se deparou com uma mansão imponente, com uma arquitetura clássica e jardins perfeitamente aparados. Gillen desligou o motor e saiu do carro, virando-se para abrir a porta do lado de Deborah. Ela saiu lentamente, sentindo-se sobrecarregada pela magnitude do lugar. As colunas brancas que adornavam a entrada principal pareciam inatingíveis, e a vasta extensão do terreno só aumentava a sensação de que estava cruzando um limiar que não poderia desfazer. Bem-vinda, disse Gillen, estendendo uma mão em direção à mansão. Esta será sua casa a partir de agora. Como prometi, você terá tudo o que precisar, e meus empregados estarão à sua disposição 24 horas por dia. Deborah olhou ao redor, tentando absorver o que via. O contraste com seu pequeno apartamento era esmagador. Em qualquer outra ocasião, sentiria uma faísca de entusiasmo por viver em um lugar tão grandioso, mas naquele momento, tudo o que sentia era uma profunda inquietação. É impressionante, disse, com a voz vacilante, enquanto dava um passo em direção à porta de entrada. Gillen sorriu levemente, embora seus olhos permanecessem impenetráveis. É mesmo? Mas o mais importante é que aqui você estará segura, você e seus filhos. Não quero que se preocupe com nada, Deborah. Ela assentiu, embora algo dentro dela não estivesse certo. Sabia que nada na vida vinha sem um preço, e embora Gillen parecesse querer ajudá-la desinteressadamente, não conseguia deixar de se perguntar qual seria o custo real de tudo aquilo. Um homem de meia idade, com o cabelo perfeitamente penteado e um terno escuro, veio recebê-los na porta. Bem-vinda, senhora, disse ele com uma leve inclinação. Sou Félix, o mordomo. Estarei à sua disposição para qualquer coisa que precisar. Deborah tentou sorrir, mas a sensação de ser uma convidada desconfortável em um lugar que não lhe pertencia a sobrecarregava. Gillen fez um sinal para que ela o seguisse para dentro da mansão. Ao cruzarem o limiar, a opulência da casa se revelou. Tetos altos adornados com molduras, lustres brilhantes e móveis que pareciam saídos de uma revista de luxo. Mas em vez de se sentir fascinada, Deborah sentia um nó no estômago. Cada passo que dava ecoava no mármore polido do chão, fazendo-a sentir-se pequena e insignificante em comparação com o lugar. Aqui você estará segura, repetiu Gillen, como se a segurança fosse o único aspecto que importava. É um mundo diferente do que você conhece, mas vou me certificar de que você se adapte sem problemas. Deborah parou, virando-se para ele. Gillen, isso é demais. Não sei se posso aceitar tudo isso. Mal te conheço, e você já me deu mais do que qualquer um faria. Eu sei, respondeu ele, com uma calma que a desconcertava. Mas acredite, Deborah, faço isso porque posso. Porque é o certo. E você não precisa se preocupar com mais nada. Só quero que se concentre em você e nos seus filhos. Deborah baixou o olhar, sentindo-se dividida entre a gratidão e a desconfiança. Seu instinto lhe dizia que não podia depender completamente de alguém que mal conhecia, mas sua situação a obrigava a aceitar o que lhe era oferecido. Precisava pensar nos gêmeos. Vou te mostrar o seu quarto, disse Gillen, interrompendo seus pensamentos. É um lugar tranquilo, com uma vista linda para o jardim. Quero que se sinta confortável aqui. Ele a conduziu por um corredor longo e silencioso até uma porta dupla. Ao abri-la, Deborah se deparou com um quarto que parecia saído de um sonho, cortinas de seda, móveis elegantes e uma cama enorme que convidava ao descanso.
Mas o que mais chamou sua atenção foi a vista da varanda. Um jardim perfeitamente cuidado, com fontes de água que sussurravam ao longe. É incrível, murmurou ela, surpresa pela beleza do lugar. É seu, respondeu Gillen. Aproveite. Leve o tempo que precisar para se adaptar. Quando estiver pronta, podemos conversar sobre o que vem a seguir. Deborah o olhou, sentindo novamente aquele peso incômodo no peito. Não sabia o que ele queria dizer com o que vem a seguir, mas não podia evitar a sensação de que as coisas não seriam tão simples quanto ele fazia parecer. Obrigada, Gillen, disse ela, forçando um sorriso. Não precisa me agradecer por nada, respondeu ele, com aquele mesmo sorriso contido. Apenas descanse. Conversaremos em breve. Quando Gillen saiu do quarto, deixando Deborah sozinha, ela se aproximou da varanda e observou o jardim em silêncio. A beleza do lugar não conseguia acalmar a inquietação que sentia. Algo em tudo aquilo não estava certo, mas por enquanto, não tinha outra opção. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Deborah percebeu que havia cruzado um limiar do qual não havia retorno. Deborah acordou cedo na manhã seguinte, com o som suave dos pássaros no jardim mal audível pela janela aberta. A luz do amanhecer enchia o quarto com uma suavidade acolhedora, mas ela não sentia a paz que a rodeava. Passou a noite rolando na cama, incapaz de acalmar a inquietação que sentia desde o momento em que pisou na mansão. Levantou-se lentamente, com os pensamentos ainda confusos. O quarto era perfeito, o ambiente era lindo, mas tudo lhe parecia estranho. Era como se estivesse vivendo uma realidade emprestada, e cada detalhe luxuoso apenas acentuava o quanto se sentia deslocada. Enquanto se vestia, sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que alteraria completamente o que até agora ela aceitara sem questionamentos. Quando estava terminando de abotoar a blusa, alguém bateu suavemente na porta. Entre, disse, com uma voz um pouco mais firme do que realmente sentia. Félix, o mordomo, entrou com uma expressão amigável, mas profissional. Senhorita Deborah, o Sr. Gillen deseja convidá-la para o café da manhã no jardim. Se estiver pronta, posso acompanhá-la, disse ele, fazendo uma leve inclinação com a cabeça. Deborah assentiu, respirando fundo antes de seguir Félix pelos longos corredores da mansão. Enquanto caminhavam, não podia deixar de notar o quão silenciosa e vazia parecia a casa, como se fosse um cenário montado para uma peça em que apenas ela e Gillen fossem os atores. Sua mente continuava tentando entender por que alguém como ele tinha mostrado tanto interesse em ajudá-la, mas sempre que pensava em perguntar diretamente, uma parte dela hesitava. Quando chegaram ao jardim, viu Gillen sentado a uma elegante mesa sob uma pérgola coberta de trepadeiras e flores. O café da manhã estava disposto com uma variedade de frutas, pães e sucos que pareciam tirados de uma revista. Ele a recebeu com um sorriso tranquilo e um gesto, convidando-a a se sentar. Bom dia, Deborah. Espero que tenha descansado bem, disse Gillen, enquanto lhe servia uma xícara de chá. Sabia que você gostaria desses jardins. Sempre os acho relaxantes. Deborah sentou-se, olhando a mesa e depois para ele. Seu tom era casual, mas havia algo calculado na maneira como ele falava, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente escolhida. Ela queria saber mais, entender melhor quem era Gillen e por que ele a trouxera ali, mas não sabia por onde começar. É um lugar muito bonito, mas ainda estou tentando me adaptar, respondeu ela, com um tom honesto, mas cauteloso. Tudo isso é muito mais do que eu esperava. Não estou acostumada com esse tipo de vida. Gillen a observou por um momento, seus olhos escuros fixos nos dela, como se estivesse avaliando cada palavra que ela dizia. Eu entendo, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. E não espero que você se sinta confortável de imediato. Só quero que saiba que tudo isso está aqui para você e para seus filhos. Você não precisa se preocupar com nada. Minha única intenção é garantir que você esteja bem cuidada. Deborah assentiu, embora a sensação de estar sob constante observação não a abandonasse. Decidiu dar um pequeno passo em direção às perguntas que a atormentavam. Gillen, agradeço, de verdade, começou ela, buscando as palavras certas. Mas não posso deixar de me perguntar, por que faz tudo isso? Não me interprete mal, estou muito grata.
Mas é que nós não nos conhecemos. Por que você está tão interessado em me ajudar? A pergunta pairou no ar por um momento, enquanto Gillen a observava, sua expressão serena, mas impenetrável. É uma pergunta justa, disse ele finalmente. Suponho que o que vou te dizer parecerá estranho. Mas sinto uma conexão com você, Deborah. Desde o momento em que te vi desmaiada na rua, soube que tinha que te ajudar. Não é algo que se possa explicar facilmente, mas, chamemos de intuição. Sua resposta deixou Deborah ainda mais desconcertada. Ela esperava algo mais concreto, alguma razão que pudesse entender, mas ele lhe oferecia uma justificativa vaga, algo que não podia acalmar suas dúvidas. Intuição? Repetiu ela, tentando entender. Isso soa misterioso. Gillen sorriu levemente, como se estivesse gostando da ambiguidade na qual a havia deixado. Às vezes, a vida coloca pessoas em nosso caminho por uma razão. Nem sempre entendemos o porquê imediatamente, mas o importante é reconhecer essa oportunidade quando ela aparece, respondeu ele, tomando um gole de seu chá. Deborah queria continuar perguntando, queria entender o que realmente motivava Gillen, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Félix apareceu na entrada do jardim com uma pasta nas mãos. Senhor Gillen, sinto interromper, mas há algo que requer sua atenção, disse Félix, com a mesma calma profissional de sempre. Gillen levantou-se, pedindo desculpas com um gesto. Será só um momento, Deborah. Por favor, continue aproveitando o café da manhã. Quando Gillen desapareceu na casa com Félix, Deborah ficou sozinha no jardim, olhando o café da manhã que já não tinha apetite para aproveitar. Algo em tudo isso não lhe parecia certo. Decidiu que precisava explorar, entender melhor o lugar onde estava. Sabia que Félix mencionara que o pessoal estaria à sua disposição, mas não havia visto mais ninguém além dele. Ela se levantou lentamente da mesa e começou a caminhar pelo jardim, observando os caminhos cuidadosamente mantidos, as flores em perfeita ordem, mas sem uma alma à vista. Chegou a uma pequena fonte no centro do jardim, onde o som da água era o único ruído que interrompia o silêncio. Enquanto observava a água cair suavemente, algo chamou sua atenção. Perto da fonte, havia um pequeno galpão de ferramentas de jardim. Parecia fora de lugar em comparação com o luxo do restante da propriedade, como se pertencesse a outro mundo. A porta estava ligeiramente entreaberta, e uma parte dela sentia a necessidade de investigar. Deborah se aproximou do galpão, seu coração batendo forte. Sabia que não tinha nenhuma razão real para entrar, mas algo em seu interior a impulsionava a seguir em frente. Quando empurrou a porta, encontrou uma coleção de ferramentas e vasos antigos, cobertos de poeira. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma caixa de documentos que repousava em um canto, coberta por uma manta suja. Ela se agachou e abriu a caixa com cuidado. Em seu interior, encontrou uma série de papéis e arquivos que pareciam antigos. Ao folheá-los, seus olhos pararam em um nome que a fez congelar, Deborah Adame, seu próprio nome. Por que haveria um arquivo com seu nome em uma propriedade que ela desconhecia até poucos dias atrás? O coração de Deborah começou a bater mais rápido enquanto pegava um dos documentos. Era uma cópia de sua certidão de casamento com seu ex-marido, algo que só ela deveria ter. À medida que continuava a examinar os papéis, encontrou mais detalhes íntimos de sua vida, registros médicos, até uma fotografia dela grávida, que ela nunca havia visto antes. Deborah recuou, sua mente tentando entender o que acabará de encontrar. Como Gillen conseguirá toda essa informação sobre ela? Por que ele guardava tudo em segredo? Justo quando estava prestes a sair correndo, ouviu passos se aproximando da casa. Ela ficou imóvel, seu coração batendo forte no peito. Não sabia se deveria esconder o que havia encontrado ou enfrentá-lo imediatamente. Os passos se aproximavam mais, e naquele instante soube que estava prestes a descobrir muito mais do que jamais imaginou sobre a verdadeira natureza de Gillen e seu interesse nela. Deborah sentiu um nó se formando em seu estômago enquanto ouvia os passos se aproximarem cada vez mais. Sua respiração acelerou, seu corpo congelado entre o impulso de correr e a necessidade de enfrentar o que estava acontecendo. As perguntas em sua cabeça giravam vertiginosamente. Por que Gillen tinha tanta informação sobre sua vida?
Como era possível que ele soubesse coisas tão íntimas de seu passado, coisas que ela mesma tentará deixar para trás? Os passos pararam do lado de fora do galpão, e então a porta se abriu lentamente. Era Ghislaine. Seus olhos escuros a observaram em silêncio por um segundo, antes de se fixarem nos documentos espalhados no chão. A expressão tranquila em seu rosto não mudou nem um pouco, o que a inquietou ainda mais. Vejo que encontrou algo, disse Ghislaine com seu tom habitual, sem um pingo de surpresa ou desconforto. Deu um passo à frente, entrando no galpão, enquanto Débora recuava instintivamente. O que é isso, Ghislaine? Sua voz mal continha a mistura de confusão e medo que sentia. Por que você tem todas essas informações sobre mim? Isso não faz sentido. Ghislaine suspirou suavemente, como se estivesse lidando com uma situação inconveniente, mas administrável. Aproximou-se da caixa de documentos, pegando um dos papéis, examinando-o brevemente antes de responder. Débora, sei que isso é desconcertante, mas deixe-me explicar, disse ele, mantendo seu olhar. Eu não queria que descobrisse dessa forma. A verdade é que eu estive investigando você desde antes de nos conhecermos formalmente. Investigando-me? Repetiu ela, incrédula, sua voz tremendo. Por quê? Que tipo de homem é você, Ghislaine? Achei que só queria me ajudar, mas isso é doentio. Ghislaine deu mais um passo em sua direção, levantando as mãos em um gesto conciliador. Escute, por favor. Há mais do que parece. A vida nem sempre é o que pensamos. O que descobri sobre você, sobre sua situação, me preocupou. E eu não podia ficar de braços cruzados sabendo o que poderia acontecer. Débora olhou para ele, sentindo a confusão se transformar em raiva. Preocupado. Por quê? Você não sabe nada da minha vida, do que passei, e definitivamente não tem o direito de se intrometer dessa forma. Gritou, sua voz cheia de raiva contida. Ghislaine manteve a calma, seu olhar endureceu por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Você sabe mais do que pensa, Débora. Eu sabia do seu ex-marido, de como ele te abandonou. Sabia que você estaria sozinha e vulnerável. E eu não podia permitir que caísse nas mãos erradas. O mundo está cheio de pessoas que poderiam te fazer muito mal. Débora olhou para ele, incrédula. O que você está dizendo? O que meu ex-marido tem a ver com tudo isso? Perguntou ela, a confusão aumentando. Ghislaine apertou os lábios por um momento, avaliando o quanto deveria lhe contar. Finalmente, suspirou, como se tivesse decidido que não fazia mais sentido esconder. Seu ex-marido não te deixou por vontade própria, Débora. Ele foi ameaçado. Um grupo de investidores que tem interesses em negócios obscuros o forçou a abandoná-la. Eles ofereceram uma saída em troca de ele desaparecer da sua vida. Pensaram que, se ele se afastasse, poderiam te alcançar mais facilmente. Você faz parte de algo muito maior do que pensa. Débora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras de Ghislaine a atingiram com força, mas não faziam sentido. Por que ela seria o alvo de algo tão sombrio? Sua vida sempre fora simples, sem nada de extraordinário, exceto pela dor que carregava após o abandono do marido. Você está dizendo que me usaram como moeda de troca, murmurou, o horror começando a tomar conta de seu peito. Exatamente, disse Ghislaine, se aproximando um pouco mais. Mas eu não ia permitir que te machucassem. Alguém precisava te proteger, alguém que tivesse o poder e os recursos para fazê-lo. Débora balançou a cabeça, recusando-se a acreditar completamente. Mas, por que você? Por que você se envolveu? Perguntou ela, sentindo seu mundo inteiro desmoronar. Ghislaine olhou para ela fixamente, seus olhos revelando algo mais profundo do que ele já havia mostrado antes. Porque sua família, Débora, tem um legado do qual talvez nunca tenham lhe falado. Um legado que envolve dinheiro, poder e alianças que remontam a gerações. Alguém em algum ponto da história decidiu que esse legado deveria ser seu, e há pessoas que querem tirar isso de você. Você não pode fugir disso. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Débora não sabia o que dizer, o que sentir. Tudo em que acreditava, tudo que aceitara como sua realidade, parecia estar desmoronando. E no centro de tudo estava Ghislaine, um homem que, em questão de dias,
Passará de seu salvador para alguém que parecia controlar todas as peças de um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Não, isso não faz sentido. Minha família nunca foi rica nem poderosa. Eu não sei do que você está falando, disse finalmente, tentando se apegar à realidade que conhecia. Gillen balançou a cabeça suavemente. Deborah, te mantiveram na ignorância por razões que não posso explicar agora, mas tudo o que te disse é verdade. Você tem inimigos que não hesitariam em te fazer mal para ficar com o que é seu. É por isso que te trouxe aqui, para te proteger. Proteger-me, repetiu ela, a incredulidade e o medo voltando à sua voz. Ou para me controlar? Como sei que você não é um desses inimigos? Gillen suspirou, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, pareceu sinceramente abalado por suas palavras. Eu entendo, mas acredite, se eu não a tivesse trazido para cá, você estaria em um perigo muito maior. Você pode ir embora se quiser, Deborah, mas estará se expondo a pessoas que não têm nenhuma consideração por você ou seus filhos. Deborah recuou, a caixa de documentos ainda à sua frente como uma evidência física da complexidade de sua situação. Queria gritar, queria correr, mas não conseguia. Não sabia o que fazer. Tudo o que acreditava conhecer estava sendo arrancado de suas mãos, e ela não tinha a quem recorrer. Não sei se posso confiar em você, disse finalmente, sua voz quebrada. Não sei se posso confiar em ninguém. Gillen assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta. Eu entendo, mas você não precisa tomar uma decisão agora. Tudo o que quero é que pense no que te disse. Se sair daqui, enfrentará um mundo cheio de incertezas e ameaças. Mas se decidir ficar, estará segura, e juntos poderemos descobrir como lidar com tudo isso. Deborah permaneceu em silêncio, sua mente girando descontroladamente. A tentação de sair correndo era forte, mas sabia que, no fundo, não tinha outro lugar para onde ir. Ela havia entrado em uma vida que não entendia, e agora se via presa em um labirinto de segredos e poder que a superava. Gillen se virou lentamente, como se lhe desse espaço para processar tudo o que acabará de revelar. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui, disse antes de sair do galpão, deixando Deborah sozinha com seus pensamentos e o peso das verdades que acabará de descobrir. O silêncio voltou a ser preenchido pelo suave som da fonte, mas para Deborah, o barulho em sua mente era ensurdecedor. Deborah permaneceu no galpão, sentada no chão ao lado dos papéis espalhados, com a mente em caos. As palavras de Gillen continuavam ecoando em sua cabeça como um eco interminável. Um legado que envolve dinheiro, poder e alianças. Como era possível que sua vida, até então marcada pela luta constante e pela humildade, estivesse ligada a algo tão sombrio e monumental? Finalmente, ela se levantou, ainda tremendo. Saiu do galpão com passos vacilantes e caminhou em direção à mansão, onde tudo permanecia em silêncio. Enquanto atravessava o jardim, sentiu que o ar ao seu redor estava denso, como se as sombras em cada canto escondessem verdades que ela ainda não havia descoberto. Não sabia se podia confiar em Gillen, mas também não podia ignorar o que ele dissera. Seus filhos estavam prestes a nascer, e agora ela se via diante da possibilidade de que estivessem envolvidos em algo muito mais perigoso do que ela imaginava. Ao entrar na mansão, seus pensamentos ainda estavam confusos, sem rumo claro. Ela seguiu para o quarto, fechando a porta com força atrás de si, como se ao fazer isso pudesse deixar do lado de fora a confusão que a perseguia. Alguns minutos depois, enquanto tentava se acalmar, ouviu uma batida suave na porta. Seu corpo se enrijeceu imediatamente. Seria Gillen novamente. Não sabia se queria enfrentá-lo tão cedo. Mas, antes que pudesse decidir o que fazer, a porta se abriu lentamente, revelando Félix, o mordomo. Senhorita Deborah, posso ter um momento? Perguntou Félix, com um tom formal, mas com um toque de preocupação nos olhos. Deborah respirou fundo e assentiu, percebendo que não tinha energia para mais surpresas, mas também não podia continuar ignorando o que estava acontecendo ao seu redor. Félix entrou com uma postura reservada, fechando a porta atrás de si. Ficou de pé, a uma distância respeitosa, mas havia algo em sua expressão que indicava que ele não estava ali apenas para cumprir seu papel de mordomo. Sei que o que você descobriu hoje pode parecer esmagador,
disse Félix, com a voz baixa e suave. Mas há algo que você deve saber antes de tomar qualquer decisão precipitada. Débora olhou para ele, franzindo a testa, sem entender completamente o propósito. Você sabe o que Ghislaine me contou? Perguntou, sentindo a desconfiança crescer novamente dentro dela. Félix assentiu lentamente. Sei que ele lhe falou sobre o legado de sua família e revelou uma parte do que está em jogo. Mas há mais, muito mais. E pensei que, como alguém que trabalhou para esta família durante muito tempo, você merecia saber a verdade completa. Débora franziu a testa. O que poderia ser mais complicado do que o que ela já havia descoberto? Sentiu o peso em seu peito aumentar, mas também sabia que precisava de respostas. Não podia mais viver na incerteza. Diga-me, disse ela, tentando manter a calma. Félix deu um passo à frente, seus olhos demonstrando uma seriedade que ela nunca havia visto antes. Sua família, Débora, tem uma conexão direta com um grupo de elite de empresários e políticos que controlam grandes setores da economia mundial. Seu avô fazia parte dessa elite, e embora você nunca o tenha conhecido, ele deixou um legado para você. Ele era um dos poucos que acreditavam no bem que se poderia fazer dentro desse grupo, mas outros o viam como uma ameaça. Quando ele faleceu, esse legado ficou órfão, sem proteção. Por isso, quando você nasceu, sua mãe decidiu se afastar de tudo, escondendo-se. Ela temia que, se permanecesse, a usariam para obter o poder que seu avô tentou proteger. O ar no quarto pareceu ficar mais pesado enquanto Débora ouvia. E o que isso tem a ver comigo agora? Perguntou, com a voz carregada de angústia. Eu nunca estive envolvida em nada disso. Minha vida foi normal, cheia de luta. Ninguém nunca me falou sobre isso. Félix assentiu, compreensivo. Entendo. Mas as circunstâncias mudaram. Você, como única herdeira, é vista como a chave para acessar esses recursos. Os inimigos de seu avô acreditam que, se puderem controlar o que lhe pertence, poderão consolidar um poder imenso. Foi por isso que a abandonaram. Eles sabiam que seu marido não tinha capacidade de protegê-la, então o pressionaram para que se afastasse. Sua vida foi planejada para ser isolada, para que você não pudesse resistir quando chegasse o momento de reivindicar o que lhe pertence. Débora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo o que Félix dizia fazia sentido, mas ainda assim era aterrorizante. E o Ghislaine? Perguntou, olhando diretamente para Félix. Onde ele se encaixa nisso tudo? Félix hesitou por um momento antes de responder. O Sr. Ghislaine tem seus próprios interesses. Ele era amigo próximo de seu avô e, embora nunca tenha falado diretamente sobre você, conhecia sua existência. Ele tomou sua própria decisão de protegê-la, mas não posso garantir que tudo o que faz seja puramente por bondade. Ele também tem muito a ganhar se você se tornar parte desse jogo. Débora sentiu uma mistura de raiva e desespero. Seria Ghislaine apenas mais um jogador num jogo de poder? Ela não sabia em quem confiar, e essa sensação a consumia. Então, o que devo fazer? Perguntou finalmente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como posso sair disso? Félix a olhou com suavidade, sua expressão carregada de empatia. Não é tão simples, senhorita. Você não pode sair completamente, mas pode aprender a controlar seu destino nessa situação. Não precisa ser uma peça no jogo dos outros. Pode aprender a jogar por conta própria. As palavras de Félix tocaram profundamente em Débora. Ela sabia que havia verdade no que ele dizia, mas a ideia de enfrentar algo tão grande, tão sombrio, a assustava. E ao mesmo tempo, dentro dela, crescia uma faísca de determinação. E como faço isso? Perguntou, sua voz agora mais firme. Como me protejo e protejo meus filhos? Félix sorriu levemente. Para começar, você deve conhecer tudo o que puder sobre esse mundo ao qual foi arrastada. Eu lhe fornecerei as informações de que precisa, os contatos que podem ajudá-la. Mas lembre-se, o conhecimento é sua maior arma. Quanto mais souber, mais poder terá para enfrentar aqueles que a rodeiam. Débora respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e determinação. Sabia que não havia volta. Não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto nem permitir que a manipulassem. Obrigada, Félix, disse com sinceridade.
Agradeço sua honestidade. Félix inclinou a cabeça com respeito. Estou ao seu serviço, senhorita Débora. Sempre estarei. Quando Félix saiu, deixando-a novamente sozinha, Débora sentiu que algo dentro dela começava a mudar. Durante tanto tempo, sentiu que o mundo a controlava, que não tinha poder sobre sua própria vida. Mas agora, com o conhecimento de seu passado e os recursos que Félix prometia lhe dar, estava decidida a não ser mais uma vítima. Ela olhou pela janela de seu quarto, onde os jardins da mansão se estendiam diante dela, aparentemente tranquilos, mas cheios de segredos. Sabia que o que viria seria uma batalha difícil, mas já não temia enfrentar o que estava por vir. Débora, uma mulher que havia sido abandonada, traída e manipulada, agora se encontrava à beira de algo muito maior do que jamais imaginara. Mas desta vez, ela iria assumir o controle de seu próprio destino, por ela e por seus filhos. Débora respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Depois da conversa com Félix, sabia que não havia volta. Não podia mais se permitir ser uma espectadora passiva em sua própria vida. O medo ainda pulsava em seu peito, mas algo novo começava a se formar. A determinação de tomar as rédeas, de não deixar que os fios invisíveis que Gillian e outras pessoas manejavam sobre ela continuassem ditando seu futuro. O sol começava a se pôr, e a mansão parecia ainda mais imponente sob a luz tênue do entardecer. Da janela de seu quarto, Débora observava o vasto jardim com uma mistura de angústia e calma. As palavras de Félix ainda ressoavam em sua mente: o conhecimento é sua maior arma. Mas, por onde começar? Sabia que precisaria de mais do que apenas determinação para enfrentar o que estava por vir. Decidida, saiu de seu quarto e desceu as escadas de mármore em direção ao escritório de Gillian. Sabia que o encontraria ali, e que a conversa que teriam não seria fácil. Enquanto caminhava pelos corredores, sua mente processava tudo o que havia descoberto. A conexão de sua família com um legado de poder e riqueza, a manipulação de sua vida por pessoas que jamais havia conhecido e, sobretudo, a sensação inquietante de que Gillian desempenhava um papel muito mais complexo do que deixava transparecer. Bateu levemente na porta do escritório antes de entrar. Gillian estava sentado atrás de sua ampla mesa de madeira escura, revisando alguns documentos. Quando a viu, ergueu o olhar e a recebeu com um sorriso calculado, aquela mesma expressão serena que ela começava a conhecer bem demais. Débora, que bom ver você, disse ele, levantando-se da cadeira com uma elegância que parecia natural. Como você está se sentindo hoje? Débora fechou a porta atrás de si, tentando manter a voz firme. Preciso de respostas, Gillian, disse ela, cruzando os braços sobre o peito. Não posso mais continuar na escuridão. Félix me contou mais do que você disse, sobre minha família, sobre o que realmente está em jogo. Quero saber a verdade. Toda a verdade. Gillian a observou por um momento, seus olhos semicerrados numa expressão que misturava surpresa e algo que Débora não conseguiu decifrar totalmente. Depois assentiu lentamente e voltou a se sentar. Parece que Félix foi mais direto do que eu esperava, disse Gillian com um leve suspiro. Mas eu entendo. Você merece saber tudo. Sente-se, por favor. Débora hesitou por um momento, mas finalmente se sentou em frente a ele, decidida a não se deixar intimidar. Seu avô, começou Gillian, com uma voz mais séria do que o habitual, era um homem com uma visão diferente dos demais em seu círculo. Enquanto outros buscavam consolidar seu poder por razões egoístas, ele acreditava que poderia usá-lo para algo melhor, para construir algo maior. Por isso, muitos o consideraram uma ameaça, inclusive dentro de sua própria família. Gillian fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas para explicar algo mais complicado. Quando ele morreu, o legado que ele havia construído ficou em suspenso. As pessoas que queriam aquele poder acreditavam que sua família desmoronaria sem ele, que não haveria ninguém forte o bastante para reivindicar o que era seu por direito. E por muito tempo, isso foi verdade. Sua mãe se afastou para proteger você, afastando-a de tudo isso, mas não pôde mantê-la escondida para sempre. E o que tudo isso tem a ver comigo? Perguntou Débora, cada vez mais inquieta. Porque eu sou o alvo. O que esperam conseguir de mim? Gillian a olhou com uma intensidade renovada,
Sua voz agora mais baixa, mais tensa. Porque você, Débora, é a última herdeira desse poder. Você é a única que ainda tem o direito legítimo de reivindicar o controle sobre o que seu avô deixou. Não é apenas dinheiro, é acesso a uma rede de influências, uma chave para um mundo que poucos conhecem. Aqueles que buscam esse poder acreditam que podem controlá-la, que podem manipulá-la para usar esse legado para seus próprios fins. Débora sentiu uma pontada no estômago ao ouvir essas palavras. Era como se tudo o que ela havia vivido até aquele momento fizesse parte de uma trama maior, planejada por pessoas que ela nunca conhecera. E você? Perguntou Débora, sem desviar o olhar dele. Você também está tentando me controlar? Ghislaine a olhou por um longo momento antes de responder. Não estou aqui para controlá-la, Débora. Estou aqui para protegê-la. Por quê? Se você cair nas mãos erradas, tudo o que seu avô construiu será destruído. E não só isso, seus filhos estarão em perigo. Débora sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir a menção de seus filhos. Sabia que Ghislaine estava jogando com suas emoções, mas também tinha consciência de que havia verdade em suas palavras. A sombra do que estava por vir se aproximava cada vez mais. Então, o que eu faço agora? Perguntou, sua voz quebrada pela incerteza. Como posso proteger a mim mesma e a meus filhos? Não quero fazer parte desse mundo, Ghislaine. Não quero ter nada a ver com essa luta pelo poder. Ghislaine se inclinou para a frente, seus olhos escuros refletindo uma mistura de compaixão e determinação. Você não pode escapar disso, Débora. Não mais. Mas o que você pode fazer é tomar o controle. Pode aprender a usar o poder que é seu, em vez de deixar que outros o usem contra você. E você não estará sozinha. Estarei aqui para guiá-la, para garantir que você não caia nas armadilhas que outros vão colocar em seu caminho. Débora fechou os olhos por um momento, sentindo a pressão esmagadora da situação. Não queria fazer parte desse mundo, mas sabia que não tinha opção. Se recusasse a agir, se continuasse fugindo, colocaria em risco não apenas sua vida, mas também a de seus filhos. Finalmente, abriu os olhos e olhou para Ghislaine com uma nova resolução. De acordo, disse ela com firmeza. Eu escuto você. Mas preciso saber de tudo. Sem mais segredos, sem mais jogos. Se vou enfrentar isso, preciso ter o controle. Ghislaine assentiu, seu rosto sereno. Você terá, Débora. Juntos, navegaremos por esse mundo sombrio. E eu te asseguro que, no final, você será mais forte do que jamais imaginou. Débora se levantou da cadeira, sentindo uma mistura de medo e esperança enquanto caminhava em direção à porta. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não estava mais disposta a ser apenas mais uma vítima. Vamos começar agora, disse ela, com uma determinação renovada. Diga-me qual é o primeiro passo. Ghislaine sorriu, satisfeito ao vê-la tomar essa decisão. O primeiro passo, disse ele, levantando-se também, é que você aprenda quem são seus verdadeiros inimigos. E para isso, você precisa estar preparada para o que quer que venha. Débora saiu do escritório, com o coração batendo forte. Não sabia o que a aguardava, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha a chance de lutar por seu futuro, em vez de deixar que outros decidissem por ela. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, uma coisa era clara. Ela já não era a mulher vulnerável e assustada que havia entrado nesse mundo de poder e traição. Estava pronta para enfrentar o que viesse, por ela e por seus filhos. O dia havia chegado. Débora olhava seu reflexo no espelho do quarto, seus olhos fixos em sua própria expressão. Ela não via mais a mulher frágil que havia chegado à mansão semanas atrás, sobrecarregada pelo medo e pela incerteza. Ela havia mudado. Seu rosto agora mostrava uma determinação que ela desconhecia possuir, mas que havia emergido em meio ao caos que a cercava. O tempo de ser uma espectadora de sua própria vida tinha acabado. Ela passou dias se preparando, aprendendo sobre o obscuro legado de sua família, conhecendo os nomes e as histórias das pessoas por trás da intriga. Enfrentou verdades dolorosas, aprendeu que não podia confiar em todos, mas também descobriu algo dentro de si, a capacidade de lutar por sua vida e a de seus filhos. Agora, naquele dia, o momento havia chegado para encarar a verdade definitiva.
uma que mudaria seu destino para sempre. Félix apareceu na porta, com seu rosto sério, mas sempre gentil. Está tudo pronto, senhorita Débora, disse ele calmamente. Os homens que buscam o poder de sua família estarão aqui em menos de 1 hora. Chegou a hora de enfrentá-los. Débora assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra de Félix. Durante semanas ela tentará compreender as complexas dinâmicas de poder que a cercavam, mas agora sabia que não havia mais tempo para perguntas. Só havia espaço para a ação. E Ghislaine? Perguntou Débora, notando a ausência do homem que fora seu mentor, seu protetor e, às vezes, um enigma. Félix fez uma pausa antes de responder. Ele está na sala principal, esperando por você. Quer falar com você antes de tudo começar. Débora se dirigiu à sala, sua mente cheia de perguntas sem resposta. Sabia que Ghislaine havia desempenhado um papel importante em sua vida, mas ainda não tinha certeza de quanto do que ele fazia era por proteção genuína ou por interesse próprio. Ao entrar na sala, viu-o em pé ao lado de uma janela, olhando para o jardim. Os raios de sol iluminavam sua figura de maneira quase teatral, como se, mesmo naquele momento crítico, ele estivesse ciente da imagem que projetava. Ghislaine virou-se para ela ao sentir sua presença. Débora, disse ele com um sorriso suave. O dia chegou, não é? Ela assentiu, mas não sorriu. Havia emoções demais dentro dela e ainda muitas perguntas. Quero saber uma coisa antes que tudo comece, disse Débora, com o tom firme. Por que fez tudo isso? Foi só para me proteger? Ou há algo mais que você não me contou? Ghislaine a observou em silêncio por alguns momentos, sua expressão se tornou mais grave. Finalmente, ele se aproximou dela e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, parecia deixar cair todas as máscaras que usará. Eu te protegi, Débora, porque acredito em você, disse ele, sua voz mais suave do que ela esperava. No início, sim, havia um interesse. Achava que, ao te proteger, também protegeria algo importante para mim. O legado do seu avô, sua visão de um mundo melhor. Mas com o tempo, vi algo em você. Vi uma força que nem você sabia que tinha. Débora o encarou, tentando processar suas palavras. Sei que me custa confiar em você, Ghislaine, disse ela com sinceridade. E sei que você tomou decisões por mim que não deveria. Mas aprendi algo durante todo esse tempo. Não importa o que os outros tentem fazer, eu escolho meu próprio destino. E se você ficar ao meu lado, é porque eu decido que você fique. Ghislaine assentiu e, embora seu rosto mostrasse um leve sorriso, havia uma sinceridade em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Estou aqui por você, Débora. Não pelo seu legado. Não pelo que você possa fazer com esse poder. Estou aqui porque acredito que, se alguém pode romper o ciclo de manipulação e destruição que cerca sua família, essa pessoa é você. Ela assentiu, finalmente sentindo uma paz inesperada em seu interior. Nem tudo estava claro entre eles, mas pelo menos sabia que não estava sozinha. A reunião estava prestes a começar. Os líderes da rede que haviam manipulado sua vida durante anos, aqueles que tinham orquestrado o desaparecimento de seu ex-marido e tentado obter controle sobre ela, estavam chegando à mansão. Débora os receberia, mas desta vez em seus próprios termos. Ela não era mais uma mulher vulnerável, mas alguém que havia aprendido as regras do jogo e estava pronta para jogar ao seu modo. Quando os homens entraram na sala, havia uma tensão palpável no ar. Cada um deles tinha uma presença intimidadora, pessoas acostumadas a ter o controle. Mas quando viram Débora, algo em seus olhares mudou. Não esperavam ver alguém tão calma, tão no controle. Débora ADM, disse um dos homens, com voz grave e calculada. Sabemos por que estamos aqui. É hora de discutir os termos. O legado de sua família pertence a este círculo. Você não pode negar. Nós a ajudaremos a gerenciá-lo, mas precisa entender que isso é muito maior do que você. Débora o olhou diretamente nos olhos, sua voz tranquila, mas firme. O legado da minha família não pertence a ninguém além de mim e de meus filhos. Sei o que vocês tentaram fazer. Sei como manipularam cada aspecto da minha vida para me controlar, para obter o que vocês querem. Mas hoje, isso termina. Eu não estou mais sob seu controle. O homem franziu o senho,
surpreso com sua postura. Você não faz ideia de com quem está falando. Esse poder de que você fala não se gerencia sozinho. Se decidir enfrentar-nos, corre o risco de perder tudo. Ghislaine, que permanecerá em silêncio até aquele momento, interveio com voz firme. Ela não está sozinha. E acreditem, subestimá-la seria o maior erro que poderiam cometer. Débora sentiu-se fortalecida por sua presença, mas sabia que aquele momento dependia dela. Respirou fundo antes de continuar. Não me importa o que vocês querem. Eu não estou mais à sua disposição. Vou usar esse poder do jeito que eu decidir, e se tentarem me impedir, enfrentarão as consequências. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os homens trocaram olhares, ponderando sobre o que acabavam de ouvir. Débora manteve o olhar firme, sabendo que esse era o momento definitivo. Muito bem, disse finalmente o homem que falará antes. Se é isso que você decide, enfrentaremos as consequências. Mas não se engane, Débora. Isso ainda não acabou. Os homens começaram a se retirar, um por um, deixando Débora e Ghislaine na mansão, o eco de suas palavras ainda ressoando no ar. Ela sabia que não era o fim, que haveria mais batalhas pela frente. Mas ela havia tomado o controle de seu destino, e isso era o que importava. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio, Débora sentou-se ao lado de Ghislaine na varanda, observando como as estrelas começavam a aparecer no céu noturno. A calma do momento contrastava com a intensidade do que acabará de acontecer, mas em seu coração, sentia uma paz nova, uma força que nunca tinha sentido antes. Você conseguiu, disse Ghislaine em voz baixa, quebrando o silêncio. Débora sorriu, um sorriso cheio de esperança. Não fiz isso sozinha, respondeu ela. Mas sei que ainda há muito a fazer. Sim, mas hoje você marcou o início de algo diferente. Você controla sua vida agora. Débora assentiu, sabendo que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. Sabia que, com sua força, sua sabedoria e o amor por seus filhos, poderia enfrentar o que viesse. E assim, na quietude da noite, começou o novo capítulo de sua vida. Uma vida que ela mesma havia reivindicado. Uma vida na qual, finalmente, era livre. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.